Pronto. Olá, internautas, boa noite. É um grande prazer falar com vocês. Estou aqui em Maringá, no interior do estado do Paraná, 11 graus, chovendo, fazendo frio, e tenho a honra de dividir esse horário com uma das figuras que eu julgo uma das mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, com uma influência no mundo. Afinal de contas, o professor Fernando Haddad é o ex-prefeito de São Paulo. Mais do que isso, o nosso candidato a presidente da República, e por pouco não estaria nesse momento dirigindo o país se não fosse todas as falcatruas aplicadas contra o projeto, nosso partido político, e contra, principalmente, o projeto de construção eleitoral democrático que nós temos nesse país. Quero dizer a você, Fernando, que é um prazer recebê-lo aqui. A gente está sempre em reuniões, mas nunca tivemos a oportunidade de bater um papo, de trocar essa experiência. Então, boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olha, Enio, eu que te agradeço falar com o teu público, com o meu público, simultaneamente, em trocar experiências, informações publicamente, né, para que todos possam nos conhecer melhor. Cumprimentar você pelo trabalho que você tem feito na Câmara. Você que é uma liderança importante do PT, líder da nossa bancada. Eu diria a você, Enio, sem medo de errar, sem exagero nenhum, eu acompanho o Congresso desde a minha juventude, quando eu comecei a fazer política estudantil, e eu posso dizer para você que eu vejo com orgulho o papel que a oposição, PT à frente, né, tem exercido em Brasília, mesmo virtualmente. Eu sei que vocês não estão trabalhando presencialmente em função da pandemia, mas o trabalho que eu nem sei como, para falar a verdade, como é que vocês estão conseguindo articular projetos tão importantes para o país que estão sendo aprovados à revelia do próprio governo, que insiste numa agenda completamente descasada com a realidade econômico-social do nosso país. Então, eu te parabenizar pela aprovação da renda básica emergencial. Eu sei o quanto foi difícil arrancar os R$600 do Guedes, que queria pagar e quer pagar só 200, até agora ele só fala em R$200. O apoio que vocês aprovaram a prefeitos e governadores, sem o que eles não teriam recursos para pagar folha de pagamento, o que inclui aí médicos e enfermeiros, enfermeiras, professoras, policiais militares, enfim, como é que quem oferece serviço público no país não é a União, são prefeitos e governadores. E sem o projeto de apoio aos entes federados, muito dificilmente nós teríamos chegado até aqui. E um governo que sabota o país, um governo federal que sabota o país diariamente. E parece que aproveita os finais de semana para criar um circo de sabotagem contra o trabalho de sanitaristas, epidemiologistas, gestores públicos que tentam a todo custo tirar o país da situação de crise, contrariando as desorientações que o Bolsonaro dá todo dia, além do fato de não fazer o crédito chegar ao pequeno e média empresa, sem o que esse país vai perder milhões de empregos. Então, Enio, eu queria te cumprimentar. Eu estou fazendo essa abertura propositalmente, porque a gente vai falar de muita coisa, mas é um registro, porque todo mundo às vezes... Olá, internautas, boa noite. É um grande prazer falar com vocês. Estou aqui em Maringá, no interior do estado do Paraná, 11 graus, chovendo, fazendo frio, e tenho a honra de dividir esse horário com uma das figuras que eu julgo uma das mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, com uma influência no mundo. Afinal de contas, o professor Fernando Haddad é o ex-prefeito de São Paulo. Mais do que isso, o nosso candidato a presidente da República, e por pouco não estaria nesse momento dirigindo o país se não fosse todas as falcatruas aplicadas contra o projeto, nosso partido político, e contra, principalmente, o projeto de construção eleitoral democrático que nós temos nesse país. Quero dizer a você, Fernando, que é um prazer recebê-lo aqui. A gente está sempre em reuniões, mas nunca tivemos a oportunidade de bater um papo, de trocar
essa experiência. Então, boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Bom, Enio, eu que te agradeço falar com o teu público, com o meu público, simultaneamente, em trocar experiências, informações publicamente, né, para que todos possam nos conhecer melhor. Cumprimentar você pelo trabalho que você tem feito na Câmara. Você que é uma liderança importante do PT, líder da nossa bancada. Eu diria a você, Enio, sem medo de errar, sem exagero nenhum, eu acompanho o Congresso desde a minha juventude, quando eu comecei a fazer política estudantil, e eu posso dizer para você que eu vejo com orgulho o papel que a oposição, PT à frente, né, tem exercido em Brasília, mesmo virtualmente. Eu sei que vocês não estão trabalhando presencialmente em função da pandemia, mas o trabalho que eu nem sei como, para falar a verdade, como é que vocês estão conseguindo articular projetos tão importantes para o país que estão sendo aprovados à revelia do próprio governo, que insiste numa agenda completamente descasada com a realidade econômico-social do nosso país. Então, eu te parabenizar pela aprovação da renda básica emergencial. Eu sei o quanto foi difícil arrancar os R$600 do Guedes, que queria pagar e quer pagar só 200, até agora ele só fala em R$200. O apoio que vocês aprovaram a prefeitos e governadores, sem o que eles não teriam recursos para pagar folha de pagamento, o que inclui aí médicos e enfermeiros, enfermeiras, professoras, policiais militares, enfim, como é que quem oferece serviço público no país não é a União, são prefeitos e governadores. E sem o projeto de apoio aos entes federados, muito dificilmente nós teríamos chegado até aqui. E um governo que sabota o país, um governo federal que sabota o país diariamente. E parece que aproveita os finais de semana para criar um circo de sabotagem contra o trabalho de sanitaristas, epidemiologistas, gestores públicos que tentam a todo custo tirar o país da situação de crise, contrariando as desorientações que o Bolsonaro dá todo dia, além do fato de não fazer o crédito chegar ao pequeno e média empresa, sem o que esse país vai perder milhões de empregos. Então, Enio, eu queria te cumprimentar. Eu estou fazendo essa abertura propositalmente, porque a gente vai falar de muita coisa, mas é um registro, porque todo mundo às vezes me pergunta: Haddad, onde é que está a oposição? A oposição está trabalhando. A oposição está fazendo o que o governo não está fazendo. O governo está atrapalhando o país e as poucas boas notícias que nós temos é em função do trabalho da oposição. Sem isso, eu não sei o que seria desse país. Se existe uma pequena esperança da gente sair de forma organizada dessa situação, é por causa do trabalho que vocês estão fazendo. Então, meus parabéns. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem sido uma luta. Eu vejo vocês trabalhando dia e noite, 9 horas, 11 da noite, vocês estão em live, vocês estão em Zoom, vocês estão falando uns com os outros. 7 horas da manhã, de novo, tudo simultaneamente, comendo e falando ao mesmo tempo. Olha, eu nem sei como é que vocês estão fazendo, mas eu queria agradecer em nome da parcela do povo brasileiro que está sendo, de alguma maneira, assistida por ações que não se devem ao governo, se devem à oposição. Por mais paradoxal que isso pareça. Fernando, obrigado, muito obrigado pelas palavras. A bancada toda do PT, a oposição agradece esse reconhecimento. E o que você falou até agora é importante, sobre o que a oposição conseguiu aprovar de projetos com aquilo que o Bolsonaro e Paulo Guedes pensam. Na verdade, o que nós aprovamos na Câmara é uma disputa de projetos. Mas não é um projeto número tal, é um projeto de sociedade. O que nós fazemos no debate na Câmara e também no Senado, com o pessoal da oposição, é o debate entre um tipo de sociedade que nós queremos com outro tipo de sociedade que o Bolsonaro enxerga e constrói junto com o Paulo Guedes e seus ministros, que tem como símbolo as tochas lá da Sarah Winter, as tochas copiando o modelo
dos racistas dos Estados Unidos, ou então andando a cavalo como Mussolini, ou citando frases de Mussolini nas redes sociais, como ele fez esse final de semana. O que você poderia dizer? Eu acho que é importante você ressaltar o que você colocou até agora. Na essência, a diferença entre o que seria um Brasil dirigido por nós, com você como presidente, e Bolsonaro presidente, a diferença é gigantesca. Na síntese, onde é que você colocaria as principais diferenças? Olha, Amy, é tanta diferença que não sei nem por onde começar, né? Porque a primeira delas e a mais importante é o fato de que o Bolsonaro, ele é uma autoridade fascista na acepção mais plena da palavra. Eu te digo a verdade, para mim, essa última semana me deu uma sensação de alívio, porque pela primeira vez eu vi nascer no Brasil um movimento que se autodenomina movimento antifascista. Porque sempre existiu fascismo no Brasil, mas sempre de forma camuflada. E ele não chegava à presidência da República. Nunca. O Plínio Salgado, que era um fascista convicto, disputou a eleição com Juscelino Kubitschek e, mesmo assim, depois da derrota de Hitler e Mussolini, ele ainda fez 10% dos votos concorrendo com Juscelino. Isso mesmo. Fez 10% dos votos. O Bolsonaro faria, numa situação normal, até mais, 15% a 20%, como estava previsto. E não fosse a facada e as fake news, ele não seria o presidente. Mas o que espanta é que tem aí 25% de brasileiros que ainda não acordaram para o fato de que o Bolsonaro é um presidente fascista que coloca em risco não os direitos sociais, porque isso o neoliberalismo sempre fez. O neoliberalismo sempre afrontou os direitos sociais e trabalhistas conquistados em décadas de luta pela classe trabalhadora. O que é novo no Bolsonaro é que ele combina isso com a afronta aos direitos políticos e civis, colocando em risco o funcionamento da democracia. Ele tem um projeto autoritário em mente, ele quer aprovação popular para implementar esse projeto, e é isso que o está frustrando, porque ele não está conseguindo convencer a população de que o seu projeto obscurantista e autoritário merece respaldo da população. Então eu creio que nós vivemos uma semana muito importante, uma semana em que o Brasil começa a dizer não para o autoritarismo, para o obscurantismo, e vai dizer não para o neoliberalismo também. Porque um país tão desigual quanto o Brasil não pode prescindir de serviços públicos na área da saúde, na área da segurança e na área da educação. Eu fui ministro da Educação quase 7 anos. O Brasil não sabia, o Brasil do fundão, das periferias, das favelas, não sabia o que era uma universidade. Só entrou na universidade depois que nós triplicamos as vagas com o ProUni e com o ReUni, em que nós reformamos o Enem para que qualquer pobre de qualquer rincão desse país pudesse fazer a prova gratuitamente e, se tivesse uma boa nota, entrar nas vagas reservadas aos alunos de escola pública pelas cotas. Então nós começamos a mudar o país. E é esse Brasil jovem que entrou na universidade pela primeira vez, que está sendo diplomado pela primeira vez. É esse Brasil que vai derrotar o fascismo. Você não tem a dúvida que o Bolsonaro ele pode durar mais um mês, mais um ano. Não exclui nem a possibilidade de, comprando o Centrão, chegar até 2022. Mas ele vai ser derrotado pela juventude, pelos universitários, pelos progressistas desse país. E quando eu falo juventude, eu não estou falando de idade, não. Estou falando de espírito. Porque eu me sinto um estudante. Não tenho nenhum problema em afirmar isso. Eu me sinto com o espírito de quem está sempre aprendendo, de quem está sempre ouvindo, de quem está sempre procurando se aperfeiçoar, de que quem tem a convicção de que pode ter lido muito, mas não sabe tudo, e tem sempre alguém que vai saber mais do que você e que pode te dar
né, uma lição, um aprendizado. É esse espírito que vai derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro é a treva. É um governo sombrio. E o Brasil não vai conviver com treva. O Brasil é luz e vai se reencontrar. Você falou duas coisas que eu gostaria de ressaltar sobre o time, né? O tempo. Qual é o tempo que ele dura? E aí tem dois dados interessantes essa semana que eu gostaria de refletir com você. O primeiro é o resultado da pesquisa Datafolha. Claro que, como é a primeira pesquisa por telefone, não tem muita comparação e nós sabemos que a pesquisa por telefone tem problemas. Mas ele na pesquisa apontou 33% de apoio. 33% da população apoia Bolsonaro. Entretanto, segundo os analistas, 1/3 desses 33%, ou seja, 11 pontos percentuais dos 33%, que não é 11%, 11 pontos percentuais, o apoio por conta dos R$600. Esse é um primeiro ponto importante. R$600 que não foi ele que deu, e que se dependesse dele, não daria. Esse é um fato que eu quero que você coloque numa caixinha, esse fato. O segundo fato é uma outra pesquisa que nós dois ouvimos, que não era pública, da Vox Populi, do Marcos Coimbra, onde ele coloca o seguinte, Haddad, ele coloca assim, à medida que os familiares são atingidos pela pandemia, um ente próximo, um ente querido, ele passa a mudar de opinião sobre o Bolsonaro. Você lembra disso? Então, são dois pontos que eu coloco na mesma caixinha, que é importante ressaltar para onde caminha esse apoio que ele tem, para onde vai caminhar. E por uma segunda caixinha, eu quero fazer a seguinte análise com você. No mandato passado, eu já era deputado federal, estava na coordenação da bancada para trás dos votos para não deixar ser aprovado o afastamento da presidenta Dilma. Eram 172 votos que nós precisávamos. O Centrão estava no governo Dilma. No governo Dilma. Tínhamos vários, acho que eram 11 ministérios, eram do Centrão. Na sexta-feira à noite, um bom grupo desses ministros, que eram deputados federais, saíram do cargo de ministro para, no domingo, ir votar pela manutenção da Dilma no governo. Concomitante a isso, eles negociavam com Temer. E no domingo votaram a favor do afastamento, quer dizer, a favor do golpe contra a presidenta Dilma, já negociando com Temer a continuidade deles no governo. Por que eu estou dizendo isso? O Centrão continua sendo o Centrão. Desde quando ele foi criado, lá com o Sarney, na lógica do presidencialismo de coalizão, o papel do Centrão é ser base do governo. Foi no nosso governo, foi em todos eles. Ocorre que nós sabemos que o nível de fidelidade do Centrão tem um limite, que nós já vimos no governo Dilma. Ou seja, se a população, com esses dois primeiros exemplos que eu dei na outra caixinha, começar a sentir os efeitos negativos do que está acontecendo na vida delas, que os R$600 que Paulo Guedes não quer continuar, com a doença atingindo seus familiares, infelizmente, vão começar a enxergar o governo Bolsonaro com outros olhos. E a pressão popular, mesmo que não esteja nas ruas, mas a pressão popular e a queda de apoio dele nas pesquisas farão o Centrão repensar o seu apoio como ele sempre fez. Isso implica que a vida de Bolsonaro pode ficar muito difícil daqui a uns dias. O desafio é, para onde vamos? Como é que você vê, se você concorda com essa minha análise, Haddad, como que você vê o seguinte, partindo do princípio, temos 3 opções. Ele renuncia para salvar a pele dele e dos filhos, que estão envolvidos em crimes, aí ele está preocupado com a família. 2, o judiciário precipita o processo, que pode acontecer. 3, um processo natural de afastamento, de impeachment votado pelo Senado. Nesses 3 casos, o vice assume. E daí, como que você vê? É uma análise que nossa militância sempre nos questiona. E daí? O Mourão assume. O Lula fala sempre assim, mas é da democracia, o Mourão assume. Como é que você avalia isso? Bom, em primeiro lugar, eu sou muito rígido com alguns princípios. Muito rígido. E o primeiro deles é a questão democrática. Se ele não tivesse cometido crime de responsabilidade, textualmente, porque a Constituição é textual em relação a constranger os demais poderes da República. Um presidente da República não pode ferir o livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário.
Ele não pode. Porque é óbvio que o poder de um presidente da República é imenso e maior do que da Corte Suprema e do próprio Congresso. E justamente em função dessa força do Executivo, o Constituinte foi literal. Constrangeu os demais poderes, crime de responsabilidade. Então, do meu ponto de vista, um país democrático não pode tolerar na presidência alguém que ameace os outros dois poderes. Não pode tolerar nem um dia, na minha opinião. Por isso que eu acho que o Rodrigo Maia ele não está sendo zeloso com suas atribuições constitucionais, porque é ele que recebe o pedido. Se ele está vendo que o presidente está participando de atos públicos pelo fechamento do Congresso e do Supremo, ainda o Bolsonaro debocha, dizendo, não sou eu que convoco, eu participo. Isso é um deboche. Então, se o presidente participa de atos golpistas e ainda debocha das instituições, se eu sou o presidente da Câmara, pode ser quem for. Eu autorizo a abertura do processo. Porque é textual. A Constituição não dá margem à dúvida. Tanto é verdade que tem um inquérito instalado no Supremo Tribunal Federal para apurar crime de calúnia e difamação contra membros da Corte. E o presidente está participando, ele próprio disso. Não está nem mandando participar. Ele está indo até a cavalo para demonstrar que ele... Né, como se a gente não soubesse o covarde que ele é. Né? Porque quem se esconde atrás de arma, de cavalo, de exército, não é um líder. É um covarde. Eu nunca vi o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique precisar expressar... Eles tinham força porque tinham ideias. O problema do Centrão é que o Centrão não tem um projeto para o país. Não. Então, o Centrão ele nunca governou o Brasil. Nem na época do Fernando Henrique, nem na época do Lula. Ele participava do governo, mas não governava. Quem dava a linha política do governo eram os projetos do PSDB, no caso do governo Fernando Henrique, e do PT, no caso do governo Lula. Isso se perdeu. É a primeira vez que nós estamos vendo, portanto, um presidente sem projeto, com uma base sem projeto. Porque nem PT nem PSDB apoiam esse governo. E esses dois partidos, na redemocratização, foram os partidos que deram substância a projetos políticos. Um de centro-direita e um de centro-esquerda. Porque o PT nunca foi de esquerda, foi centro-esquerda. Né? E nem o PSDB foi de extrema-direita. Era um partido de centro-direita. Pode até te chamar de direita, mas não de extrema-direita. Então, o Brasil ele se organizava em torno desses dois polos. O Centrão deu respaldo para os governos pós-redemocratização com base em participação política, mas não era espinha dorsal do governo. Isso. Esse governo agora é uma coisa muito estranha. Eu brinco com os meus amigos, é um governo cítrico-militar. Cítrico-militar? Laranja. São os laranjas e os verde-oliva num governo que não tem projeto. É diferente, inclusive, na época da ditadura militar. Porque a ditadura militar é um horror, né? Prendeu gente, torturou, matou. Um governo genocidas. Mas do ponto de vista da soberania nacional, eram governos que mantinham a tradição de altivez em relação ao mundo. Nunca se alinharam automaticamente a nenhuma potência. Vamos nos lembrar que o Geisel fez um acordo energético com a Alemanha que incomodou os Estados Unidos. Então você tinha uma mobilidade pelo tamanho do Brasil, né, Enio? O Brasil é grande. O Brasil não pode ser protetorado de outra potência. Sabe? O Brasil tem tamanho para ser um jogador de primeira divisão. Boa, Tanto é que o Lula era recebido com tapete vermelho pelo Obama, né?
por todo mundo, pelo Sarkozy, pelo quem quer que fosse. Eu participei de vários almoços com o Lula na condição de ministro, em que eu vi o Tony Blair, sabe, assim, embasbacado de ouvir o Lula. Mas como é que um metalúrgico pode ser tão inteligente, tão esperto, tão espirituoso, tão bem-humorado, tão antenado com o que estava acontecendo? A gente via. Eu tive com o Obama e a Dilma, eu tive com o Blair e com o Lula, com vários líderes políticos do mundo inteiro, com o Sarkozy e com o Lula. Eu presenciava não apenas um encontro fotográfico ali, né, que a gente vê a foto, participava da reunião. De protocolo, né? De protocolo. Né? Participava da reunião de trabalho. E ali você via o respeito, a deferência. Hoje o país é ridicularizado. Ridicularizado na Ásia, ridicularizado na Europa, ridicularizado na América do Sul, ridicularizado nos Estados Unidos. É um país que se diminuiu com a presidência Bolsonaro. É uma coisa realmente completamente incompatível com a nossa importância no mundo. Uma diplomacia que se reduziu a pó na mão desse Ernesto Araújo. Assim como o nosso sistema de ensino, meio ambiente, direitos humanos. Pega área por área do governo, nós estamos sem ministro da Saúde. Isso mesmo. Há quase 20 dias. Você já imaginou, verdade? Então, eu diria para você que eu não sei te dizer o que vai acontecer com o Centrão no governo, porque o Centrão nunca teve o papel que está tendo no governo Bolsonaro. Nunca teve. Hoje, sem o Centrão, o Bolsonaro não é ninguém. Então ele não é ninguém. O que você está afirmando, eu posso dizer para você o seguinte: o que é que aconteceu na Câmara? Uma das reuniões que nós fizemos, das nossas segundas-feiras aí, eu até rapidamente disse isso. A Câmara, ela tinha o Centrão, né, tinha gente da oposição e o pessoal meio perdido. Agora a Câmara dos Deputados ficou com 3 blocos muito definidos. Ficou o Centrão, todo ele, são 10 partidos, todo ele indo em direção ao Bolsonaro. Aliás, o acordo político já foi publicado hoje no Diário Oficial, que é onde se publica. O Centrão publica acordo político no Diário Oficial. Né? Então, DENIT, FNDE, que você já dirigiu, a FUNASA, Banco do Nordeste, já está tudo resolvido. O INCRA de Pernambuco. Então, hoje, o Diário Oficial já, vamos dizer assim, já oficializou todo o acordo. Bom, isso é uma coisa. Esse pessoal são 10 partidos. A oposição são 6 partidos, que dá exatamente 131 votos. Esse número eu sei, porque tem a deputada Joênia, que é a primeira mulher indígena na Câmara dos Deputados do Rede, ela sozinha no partido, então ela é o número 131. Bom, no meio, sobra ali esse pessoal que você já citou. PSDB, Democratas, o Cidadania, o próprio MDB, que nesse momento não se incorporou ao Centrão, que tem discutido sobre uma alternativa de manutenção da democracia contra o fascismo, o respeito aos poderes, e vem, inclusive, nesse cenário, uma oportunidade de se afastarem desse senso comum que o Centrão construiu. Agora, você colocou uma coisa que eu acho importante, que eu sinto isso na Câmara, viu, Haddad? O Bolsonaro precisa do Centrão para dirigir a política. E o Centrão não tem o perfil de quem dirige a política, mas a política nesse linguajar maior, de P maiúsculo, ou seja, um projeto de país. Ele não tem. Ele tem mais um projeto de business, ou então um projeto de manutenção de poder regional, porque, na verdade, o Centrão ele tem acesso a esses orçamentos para fazer a manutenção dos poderes locais. Né? Quer dizer, então, nos seus estados, você tem os caciques que se aproveitam desses orçamentos para fazer a manutenção dos seus grupos, por exemplo, nas eleições municipais. E depois, nas suas respectivas reeleições e também a eleição dos seus governadores. Mas eles não conseguem pensar o Brasil, é isso que você disse. Eles conseguem, no máximo, pensar o Estado deles, e mesmo assim, numa lógica de poder só, não de projeto de construção. Nesse sentido,
que você afirma, isso quer dizer que o projeto do Bolsonaro está mais falido ainda, porque ele está se apoiando em duas coisas que estão frágeis. A primeira, que é o apoio popular, que é fundamental. Para existir esse quadro, nós dois temos formação na economia, mas não temos bola de cristal, mas vamos dizer o seguinte, em 30 dias, 60 dias, a situação dele é muito ruim. Pode chegar a 150 mil mortes, segundo o ex-ministro Arthur Quioro nos mostrou na reunião que tivemos no Diretório Nacional. Você imagine, já estamos em mais de 30 mil mortes. E como o crescimento é exponencial, imagine o tamanho disso. A população, a cada dia vai ter alguém mais próximo dela sendo atingida por essa pandemia. Ao mesmo tempo, vence agora, já o mês que vem, os R$600. E aí? O governo não prorroga os R$600, vai pagar 200, o que vai acontecer com essa população? Então, a verdade é que se ele está se baseando no apoio popular, está frágil. Se ele está se baseando no Centrão, como o Centrão não tem projeto, a não ser o da sobrevivência regional deles, da política deles, da velha política, o que acontece? Também é frágil. Isso quer dizer que podemos estar caminhando estamos caminhando para um processo de fragilização gigantesca dentro na sustentação deles. Daí, sabe qual que é o meu medo, Enio? Qual é? O meu medo é que eles apelem por uma agenda de desmonte radical. Tá, vamos pegar a famosa reunião ministerial, que não era nem reunião e nem ministerial. Aquilo é um ajuntamento de gente desqualificada. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Eu duvido que tenha havido na história do Brasil uma reunião ministerial igual àquela. Eu te repito, eu fui 7 anos ministro, eu participei de dezenas de reuniões. Com chefe de Estado, sem chefe de Estado, com 10 ministros, com todo o ministério. Nunca vi, mas nada nem próximo, nem que cheirasse alguma coisa daquilo. Aquilo é uma loucura o que aconteceu. Mas me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, servidor público é inimigo, no bolso de quem se coloca uma granada. Abertura de cassino para fomentar jogo e prostituição. Isso declaradamente. Declaradamente. Não é? Ninguém ali fez. Ainda a pobrezinha da Damares foi protestar e a única mulher presente foi desrespeitada num nível que eu nunca vi. Num nível. Ela, você viu, levantou o dedo e falou, levou uma invertida do Guedes ali. Sim. Que eu nunca vi na minha vida uma coisa daquela. Aí a venda não vou nem repetir os termos a que ele se referiu ao Banco do Brasil. Eu não tenho coragem de, numa live, repetir o que ele falou do Banco do Brasil. Uma instituição que se confunde com o desenvolvimento do país. Uma instituição que tem 200 anos. Né? Foi fundada com a vinda da família real para o Brasil. E o sujeito trata daquela maneira. Então, qual que é o meu medo? Que essa visão dos negócios, no pior sentido do termo, né, o Salles falando em aproveitar a pandemia para deixar passar boiada. Então, vai vendo. Ninguém está preocupado com o Brasil ali. Não. Ali está se preocupando com alguém ganhar dinheiro às custas de alguém. Isso. Então, ali só está se falando de negócios pessoais, de interesses pessoais. Na venda de um banco. Imagina vender um banco nessa condição. Que preço? Imagina, qual é o preço do Banco do Brasil para nós? Não tem, é uma coisa sem preço. Não tem um valor pelo qual nós possamos vender o Banco do Brasil. Ele é um patrimônio inestimável para a nação. Qual é o preço da Amazônia? Vão vender a Amazônia para grileiro agora? Então, qual é o preço da dignidade do Brasil? Ficar abrindo para grupos econômicos virem aqui lascar o povo desse país? Vai fomentar o turismo? Que história é essa? Que turismo? Você vai para a Europa jogar?
Você já deve ter ido para a Europa com sua família, com sua esposa. Você pensou em ir para um cassino quando você foi para a Europa? Claro que não. Não. Ou seja, além de tudo, estão mentindo. Não vai. Os países europeus que recebem mais turismo, que ninguém que vai para os Estados Unidos vai por cassino, ninguém que vai para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, para Portugal, para a Itália, ninguém vai atrás de cassino. E são 10 vezes mais do que nós, destino turístico. E não tem nada a ver com cassino, tem a ver com cultura, tem a ver com museu, tem a ver com negócios, tem a ver com ciência, tem a ver com outra filosofia. Mas veja você a mentalidade desse pessoal. Então, esse pessoal, o meu medo é que a falta de projeto possa fazer a gente pegar uma trilha muito perigosa. Esse é o medo. Só que eu gostaria que você falou sobre a reunião, e tem um dado da reunião que nos cobram muito, que nós não estamos comentando tanto. Nós comentamos sim, muito. Só que é tão emergente que temos que falar mais. Micros e pequenas empresas. Aquela frase do Paulo Guedes, a gente tem que refletir muito, porque nós estamos falando de projeto de sociedade brasileira. Um projeto de sociedade brasileira passa pelas micros e pequenas empresas, passa pelo papel estratégico que o Sebrae teve durante o nosso governo, nos 13 anos que o Partido dos Trabalhadores teve na direção desse país. O Sebrae teve um projeto estratégico de atendimento às micro e pequenas empresas, as micros e pequenas. O que é que o Paulo Guedes fala? É perder dinheiro. Lembra disso? Tem que apostar nas grandes empresas, que se apostarmos nas grandes empresas, é dinheiro no bolso, no nosso bolso. Olha o termo, é dinheiro no nosso bolso. Agora, pense bem, olha o que você falou. Nós acabamos com a Amazônia, acabamos com as estatais, acabamos com o serviço público e destruímos as micros e pequenas empresas. Me permite, sobrou o quê, hein? O que sobrou? Mas era de... Não é de estranhar, Enio. O Bolsonaro, você está em quais mandatos seu? De deputado federal é meu segundo. Eu tenho 2 mandatos de deputado estadual, 2 de deputado federal, só que você falando de reuniões, só esclarecendo, eu já fui secretário municipal de Fazenda do governo do PT aqui em Maringá, fui secretário de Estado do Planejamento no governo do Requião, que tem um vocabulário que não é fácil, mas mesmo assim nunca chegou nem aos pés. Ele é rude, mas nunca tem um vocabulário como aquele. E fui chefe de gabinete do Ministério do Planejamento na tua vaga. Quando você saiu do Ministério do Planejamento, eu entrei ali junto com o ministro Paulo Bernardo. Então eu já passei por essa escadinha que você passou, também passei. Então, mas eu quero te dizer o seguinte, você foi deputado com o Bolsonaro, um mandato. Fui. Ele não existia. Alguém poderia imaginar que o Bolsonaro tivesse um projeto na cabeça? Nunca. Aquele homem nunca fez um discurso que prestasse. Aquele homem nunca apresentou um projeto em 28 anos de mandato. Aquele homem nunca relatou um projeto importante, porque ninguém daria para ele relatar nada. Ele não era sequer considerado. Era uma espécie de pária ali que nem o Centrão dava bola para ele. Por isso que você vê ele reclamando do Moro, dizendo que o Moro não cumprimentou ele no aeroporto. Ele tem complexo, inclusive. Ele tem complexo de inferioridade e tem traumas psicológicos visíveis de não aceitação. É claro o desequilíbrio psicológico do Bolsonaro. Essa agressão toda aos jornalistas que criticam ele, mas a empresa vai fazer o quê? Ele sai sem máscara, no meio do povo, dá beijo em criança, não mostra o exame, depois mostra com nome falso, aí destrói a imagem do Brasil no exterior. Não é a imprensa brasileira que está falando isso, é a imprensa do mundo inteiro. Sabe o que me chamou a atenção outro dia? Porque eu venho dizendo isso, gente, a imprensa do mundo inteiro, eu converso com gente de fora do Brasil com muita frequência, porque eu não só tenho muitos amigos na política fora do Brasil, como eu tenho amigos que lecionam fora do Brasil, que dão aula em universidades. Então eu sempre converso com gente que está fora do Brasil, em organismos internacionais,
que está em universidades estrangeiras ou em governos estrangeiros. Muito bem. Todo mundo sabe que a imagem do Brasil está destruída. Aí, uma militante bolsonarista diz para o Bolsonaro: o senhor precisa gastar em publicidade fora do Brasil, porque a sua imagem não vai bem, não está bem. Sabe o que ele respondeu? A mídia internacional é comunista. Ou seja, olha o nível, né, é realmente um universo paralelo que ele construiu na cabeça dele. Né? É uma coisa que só existe na cabeça dele. Ele citou o Mussolini ontem. Eu não sei se ele sabia o que ele estava falando. Eu não tenho certeza. Você viu quando ele brindou com leite, bebeu leite, com o Alan dos Santos, para falar, e o Alan dos Santos, que é aquele terça livre, que é um cara que vai ser preso a qualquer momento, espero eu, né, pelo tudo que ele fez contra a democracia, falou: entendedores entenderão. Quem está tomando leite diz isso, só pode estar se referindo à simbologia de brindar com leite os supremacistas brancos americanos. Isso. Responsáveis e no dia que um policial mantém por 8 minutos o joelho em cima do pescoço de um negro até asfixiá-lo, o sujeito brinda com leite. Ou seja, nós estamos falando de sociopatas. Nós estamos falando de gente que não tem mais cura, esse pessoal. Esse pessoal não tem solução para esse pessoal. Então, são agressões e deboches sobre o sofrimento da população. 30 mil mortos, você não tem um gesto de pêsames, de condolências. Perdemos artistas brilhantes no Brasil, escritores, músicos. Antes deles, antes da Covid mesmo, Aldir Blanc morreu, mas antes dele morreu João Gilberto. Antes da pandemia, não teve uma linha do governo, talvez a maior expressão artística da música popular brasileira no mundo tenha sido João Gilberto. Agora você... Nenhuma linha. Ele não consegue, aí que está. E aí nós podemos entrar num outro ponto, né? O negacionista. Você concorda? O negacionista. Eu confesso, Haddad, eu nasci aqui em Maringá. Né? Eu sou o típico do cara interiorano. Fiz a minha graduação, meu mestrado aqui na minha universidade, fiz meu doutorado na USP, lá no PROLAN, no Programa de Integração da América Latina, mas eu sempre cresci aqui. Claro que tem pessoas muito simples, é uma cidade nova, tem 70 e poucos anos, é outro mundo do que vocês vivem em São Paulo. Mas eu não conhecia, confesso a você que eu fiquei surpreso, a figura do negacionista. Para mim, tem aquele cara, eu conheço a figura do cara que é preguiçoso, que não quer estudar, não estudou e fica emitindo opinião sobre o que não precisa. Isso é comum, né? A gente fala muito sobre isso. Mas como é que o negacionista chega à presidência da República? Porque não tem como você pensar em políticas públicas, inclusão social, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, relações internacionais, ou seja, como é que você conversa com o resto do mundo, com culturas absolutamente distintas, com religiões absolutamente distintas, ainda bem, esse é o nosso mundo. Como que você faz isso sendo negacionista? É isso que eu fico imaginando no limite que nós chegamos. Para ele colocar um cara como Ernesto Araújo, será que o Ernesto Araújo é terraplanista? Como é que pode ser um cara embaixador e terraplanista? É um paradoxo. É um desafio que eu não consigo entender. Isso se combina com o autoritarismo. Sim. Essas são duas faces da mesma moeda. Porque o negacionista, ele quer impor o seu ponto de vista. O cientista, não. Se você chegar para o cientista e mostrar uma evidência de que ele está errado, o cientista não se apega à opinião anterior. Ele fala: tem uma prova aqui, né, que isso que você está falando está errado. O cientista vai olhar e falar: parabéns, você descobriu aqui uma evidência que me obriga a mudar de opinião. Então vamos supor que um cientista acredite que descobriu a cura da Covid-19. E aí o colega dele
faz os testes e mostra para ele que aquilo não produziu cura, que aquilo produziu efeitos colaterais sem curar ninguém. O primeiro cientista vai dizer, você tem razão, está feito o teste, não tem problema. O Bolsonaro não aceita. Não aceita. Então o Bolsonaro está importando 2 milhões de doses de cloroquina dos Estados Unidos. Quanto está custando isso? 2 milhões de doses de cloroquina. Ele está importando dos Estados Unidos. Isso. Depois que o mundo inteiro testou e disse que é ineficaz contra... Isso. Sendo que nós poderíamos, primeiro, produzir aqui e para outra finalidade, porque ela é eficaz contra a malária, mas ela não é eficaz contra o coronavírus. O negacionista é isso, ele quer impor, e por isso que o autoritarismo é fundamental. Ele querer armar a população para sair às ruas disparando em nome do fim do isolamento, é um sinal claro. Você veja que tem pelo menos 2 terroristas brasileiros que foram treinados na Ucrânia que estão aqui. 2 terroristas já identificados que estão em território nacional e que são bolsonaristas para treinar a população. Quer dizer, ele está estimulando as pessoas a uma guerra civil, é isso? Esse é o projeto do Bolsonaro? Uma guerra civil? Armar a população no meio de uma pandemia para exigir o seu direito de ir e vir? Ir e vir aonde? Quer dizer, é uma pessoa... Enio, sabe uma coisa que eu queria dizer? Se nós tivéssemos feito a lição de casa na hora certa, nós estaríamos saindo do isolamento com segurança. Sem dúvida, sem dúvida. E nós corremos o risco de sair do isolamento sem nenhuma segurança. Porque ele teimou de que não tinha que ter providência nenhuma, que era uma gripezinha e que não ia acontecer nada. Ele chegou a dizer, publicamente, naquelas lives patéticas que ele faz, ele disse que o número de mortos no ano seria menor do que no ano anterior por H1N1. Isso. Ele disse isso. Ele falou, olha, o ano passado morreu 800 pessoas de H1N1. O coronavírus não vai matar isso. Então, para que esse estardalhaço todo? Nós estamos em 30 mil e ele não fez menção a um erro. E nós estamos com 30 mil e não há sinal de arrefecimento da pandemia. Não há sinal de que ela vai dar mole para os brasileiros. Pelo contrário, a semana passada foi a pior da série histórica. Foi. E nada indica que essa semana não seja pior do que a semana passada. E assim, a outra e a outra. Essa é a questão. A absoluta irresponsabilidade dele com a vida das pessoas. É isso. E aí, Haddad, você começou um ponto que me interessa, que é olhando para o futuro, né, aqui no momento. Agora, eu vou fazer um apelo para você. Não faça uma análise de economista, porque o futuro, como dizia o Cazuza, é duvidoso, né? O futuro nosso é muito difícil, porque como a ponta, né? A ponta não chegou ainda, pode ser um platô. Esse é o medo. Quer dizer, na verdade, qual o limite de mortes? Quando é que isso começa? Por exemplo, dizem que depois que começa a cair, quando a ocupação das UTIs está em menos de 60%, você espera 2 semanas para começar o processo de liberação. São Paulo já está começando o processo de liberação. Tem estados, principalmente os estados do norte, que estão com 100% de ocupação. O nosso colega Wellington Dias, o governador do Piauí, ele estava comentando na nossa reunião também o desespero dele, né? Porque você vê, ainda nós não temos essa redução de mortes, pelo contrário, temos ampliação. E você tem conversado muito não só aqui no Brasil, mas fora também, com outras experiências. Que leitura que você faz olhando para frente? Olha, eu repito, se nós tivéssemos um presidente que não estivesse sabotando o país,
nós teríamos já saído do isolamento, com segurança. Bastava... O Bolsonaro está há 6 semanas sabotando o Brasil. Pela 6ª semana consecutiva, ele sabota o país. No começo ele estava perdido. Quando ele se encontrou, ele começou a atrapalhar. É isso. No começo ele não sabia o que fazer. Você estava diante de uma pessoa que não tinha ideia do problema. Então era aquela negação. Depois ele começou a atrapalhar o trabalho bem sério de muitos governadores e prefeitos. Começou a atrapalhar. Nós estamos, depois de 90 dias, na situação em que nós nos encontramos, em função do Bolsonaro. Os países que levaram a sério a pandemia saíram entre 70 e 80 dias, saíram do isolamento. Por isso que eu digo, se nós tivéssemos feito o trabalho sério, unindo o país, essa pandemia não ia ter durado mais do que 70 dias, 80 dias no máximo. Nós estamos indo para 90 e não resolvemos o problema. Por quê? Guerra. A guerra do Bolsonaro contra o país. A guerra do Bolsonaro contra prefeitos e governadores. A guerra do Bolsonaro contra o Supremo e o Congresso. Então o homem está em guerra. Em guerra com quem está trabalhando, com quem está tentando ajudar. Então é muito grave. O que nós podemos esperar? O meu medo. Meu medo é que essas curvas, a curva de isolamento caia e a curva de contágio suba. Se isso acontecer, Enio, vai ser triste. Vai ser triste. Sabe por quê? Vai acontecer com os países irresponsáveis. O que aconteceu com vários países irresponsáveis. Que foi o seguinte, você sai do isolamento, o desastre é tão grande que te obriga a voltar para o isolamento. Aí é a catástrofe econômica total. Porque um segundo isolamento, porque o primeiro foi mal feito, é tudo o que nós não precisamos. E em todos os sentidos. Nós corremos esse risco de termos que fazer um segundo por termos feito mal o primeiro isolamento. E fizemos mal não por culpa de ninguém, por culpa de uma única pessoa que demitiu 2 ministros para impor a sua vontade. 2 ministros médicos foram demitidos para que ele, que é um ignorante, impusesse a sua vontade. É isso. Esse é o cenário caótico que nós estamos vivendo. Olha, é gigante. Você estava afirmando isso daí. Eu li, eu não sei se foi no Valor Econômico, a GV fez uma análise disso, né? A saída, acho que você deve ter visto essa semana nos jornais, mas tem várias outras escolas que fazem esse cálculo e é assustador, né? Aí o que me assusta, porque ele prioriza a economia em relação à vida. E ao não fazer o isolamento social, ele mata e prejudica a economia. Ou seja, ele comete 2 grandes crimes. Porque quem vai morrer são os mais pobres, em sua maioria. Porque a pandemia ela pode ser democrática à medida que você pode pegar, mas o tratamento e a cura, o acesso a clínicas não é democrático. Não é. São Paulo é um exemplo disso, Rio, Manaus, né, Fortaleza. Então o que a gente está vendo é isso. Agora, o desafio e aí nós vamos encerrar, Haddad, é o impeachment. Me parece que esse é inevitável, eu acho que essa podia ser, como você vê isso e qual caminho vamos seguir? Olha, Enio, a gente tem conversado muito aí você, né? A gente toda semana... Toda segunda. A gente investe pelo menos 3, 4 horas conversando um com o outro, né? Então a gente... Aliás, eu te agradeço a interlocução de altíssimo nível que Obrigado. Você, o Rogério Carvalho, o Zé Guimarães têm proporcionado a nós, como líderes importantes do nosso partido, lá no Congresso Nacional, os subsídios que vocês trazem para nós, a Gleisi como deputada e presidenta do PT, o trabalho que ela tem feito, excepcional, tentando construir saídas. Eu não vejo condições do Brasil aguentar mais 2 anos e meio com o Bolsonaro.
Então, se ele já não tem condições jurídicas de permanecer no cargo porque cometeu, mais de uma vez, crimes de responsabilidade, condições políticas da gente atravessar mais 2 anos e meio, olha o tanto que esse homem já destruiu em 1 ano e meio. Nós vamos ainda conviver com ele mais 2 anos e meio. Olha os ministérios, Enio, os ministérios estão esfarelando. Você não tem, as políticas públicas estão esfarelando no Brasil. As pessoas não conseguem reconhecer mais o MEC que nós construímos, o Ministério da Saúde que nós construímos, de combate à fome, de investimento em infraestrutura. Isso tudo acabou. Ciência e tecnologia, cidades, Itamaraty, Ministério da Justiça. O que fizeram com o Ministério da Justiça? Transformaram aquilo numa repartição da família. Polícia Federal destroçada, humilhada. PGR já dividida. PGR sempre esteve unida nos nossos governos. Procuradoria-Geral da República, unida. Hoje ela está rachada ao meio, porque o procurador resolveu ser subserviente. Bolsonaro chegou a oferecer cargo no Supremo, o Procurador-Geral da República. Só isso já deveria caracterizar a quebra de decoro. Isso é uma quebra de decoro. Você, ao vivo e a cores, oferecer um cargo no Supremo para aquele que deveria estar te fiscalizando. Corrupção mesmo. É corrupção. O que é? Pelo menos é tentativa, né? Não, tentativa de corrupção, lógico. Ele não aceitou, então não é. Agora, se ele aceitar. Mas a oferta foi feita e já caracteriza, né? Porque você. O outro lado não precisa aceitar para o crime estar tipificado. A mera oferta. Você está oferecendo um cargo no Supremo para quem deveria estar fiscalizando a sua conduta e a dos seus filhos, que ele quer proteger. Né? Toda a chicana que estão fazendo para o Flávio não ser investigado. Você acha que tem cabimento um homem público se negar a abrir sua conta bancária? Tem cabimento uma coisa dessa? Claro que não. Enio, eu vou te dizer uma coisa aqui que um dia eu fui chamado a depor. Né? Normal. Fui lá depor. O delegado tinha pedido quebra do meu sigilo e o juiz não tinha autorizado porque o juiz não viu razões para quebrar o meu sigilo. Falou, não tem cabimento quebrar o sigilo, não tem nenhum indício aqui de nada errado, pede para ele ir lá e esclarecer e tal. Eu falei, eu soube que o senhor pediu a quebra do meu sigilo, não é, delegado? Ele falou, pedi, mas o juiz não deu. Eu falei, mas eu dou. Eu dou. Só não precisa pedir para o juiz. Pode pedir para mim. Eu agora mesmo assino uma procuração para o senhor investigar minhas contas, inclusive dos meus filhos, da minha esposa. Não tem problema da minha mãe, que eu sustento. Não tem problema nenhum. Eu lhe dou uma procuração hoje para o senhor ter acesso irrestrito à minha vida inteira, porque o homem público não pode ter, na minha concepção, não pode ter esse tipo de proteção. Sabe o que ele me falou? Eu não quero. Eu falei, então o senhor não estava interessado na informação. O senhor estava interessado num escândalo. É isso. O senhor queria aparecer. Porque se eu estou lhe oferecendo e o senhor não quer, por que o senhor pediu? Para você ver por que o homem público, o que ele tem a temer? Por que o Flávio está se escondendo? Por que o Queiroz não aparece? Que dessa turma? Sumiu todo mundo. A loja de chocolate, a construção irregular, as casas, o patrimônio imobiliário, a compra faturada de imóveis de luxo, o dinheiro na conta da esposa. Nada disso conta. Nada disso é investigado. Então, o Bolsonaro deve estar muito acuado. Fora as fake news, né? Que ele só levou essa eleição com fake news. Não ia ganhar nunca aquela eleição, se não fosse fake news. Claro que não. Olha, Haddad, até eu sempre quando vou fazer minhas análises de conjuntura, que a gente faz um monte,
eu sempre cito, você vai me ajudar a corrigir aqui. Você foi chamado pelo presidente Lula no dia 11 de setembro, não foi isso? O dia que você conversou com o Lula? 11 de setembro. Olha só, a eleição foi no dia 5 de outubro. Foi isso, né? Exatamente. Você parou para pensar? Você, no dia 11 de setembro, saiu como candidato a presidente da República. A eleição foi no dia 5 de... Olha, então, sabe por que eu estou dizendo isso? Para a gente amarrar aqui? É muito comum a gente correr, mas aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquele papo é o seguinte, o PT está numa crise tremenda, o PT vai acabar. Aí eu começo dizendo o seguinte, o Lula na cadeia, deram um golpe na Dilma, ele chama o Haddad no dia 11 de setembro e fala, você é candidato a presidente da República. Olha quantos dias você vai para o segundo turno. Se não fosse a facada e toda a jogada que a elite fez, inclusive os meios de comunicação, e o seu Moro teve um papel fundamental nisso, você teria ganho a eleição. Nós elegemos a maior bancada da Câmara dos Deputados, a maior bancada de governadores, a única mulher governadora do país, a segunda maior bancada de deputados estaduais e 6 senadores. E aí vão dizer que a gente está passando por uma grande crise. Você pode me explicar onde que está essa crise, que eu estou com dificuldades de entender onde é que ela está? Olha, infelizmente, quem está em crise é a centro-direita. E nós devíamos lamentar isso. Porque era muito melhor brigar com a centro-direita por um país democrático do que ter que defender a democracia da extrema-direita. Claro. Então, para nós devíamos estar tristes. Eu não estou feliz. Primeiro, eu não quero que o PT seja partido único. O que faz o PT ter vigor é a competição. Qualquer partido do mundo que se torna partido único, uma hora vai espanar. O PT se tornou um partido que tornou porque ele foi para a competição, foi para o campeonato, foi para ganhar o campeonato, mas queria jogar. Então, eu gosto do bom futebol e da boa política. Um jogo bonito, uma competição bonita, né? Eu preferia muito mais estar jogando com a direita no campo da democracia, e quem faz mais gol leva a taça, do que ter que defender o Brasil desse psicopata que está colocando em risco as instituições, a economia e a soberania nacional. Então, essas pessoas que estão dizendo isso deveriam estar lamentando a morte ou a debilitação, no mínimo, da direita, da centro-direita no país. Que ela que não tem expressão hoje no país, e é por isso que os meios de comunicação do patronato aí tentam insuflar a todo custo uma figura nova, né? Isso. Que não seja do Bolsonaro, que seja um cara de direita que não seja o Bolsonaro. Mas por que esse esforço todo? Esse esforço todo é para tentar ressuscitar a força política que morreu em 2018 e que não foi o PT. Porque o PT ganharia a eleição. Foi para o segundo turno e ganharia a eleição. Ganha a eleição. Porque tem projeto, tem legado, tem visão de futuro, tem altivez, sabe governar, né? Fez a maior revolução silenciosa desse país. Quantidade de pessoas saíram da miséria, que entraram na universidade. Porque, assim, é um saindo da miséria para o filho entrar na universidade. É muita coisa. É uma mudança, é uma virada na cabeça de uma pessoa. É na mesma geração. Você tira o pai da miséria e bota o filho na universidade. Isso que nós fizemos. Isso é que nós fizemos. Isso não vai morrer. Pode vir quem vier, o jornal que vier, a emissora que vier, a rádio que vier. Isso está incrustado na cabeça das pessoas que foram beneficiadas. Por isso que não adianta querer destruir esse legado que está na memória das pessoas. Faça melhor que nós. E aí vão ganhar a eleição. Agora, não coloquem um país em risco para nos derrotar. Isso foi muito feio. Colocar o país na mão do Bolsonaro, com tudo que sabiam dele, com toda a mentira, para derrotar o PT. Isso foi um crime contra o país. Mas, enfim, nada que a nossa militância não reverta, a nossa vontade de acertar, a nossa vontade de construir uma sociedade decente para todos os nossos irmãos e irmãs,
nada que nos impeça de continuar a caminhada. Fernando, muito obrigado. Olha, essa amarração final, então, foi o up. Olha, muito obrigado pela contribuição. Foi uma honra esse diálogo com você. E quero dizer a você que é uma honra militar no Partido dos Trabalhadores junto com você. E espero, mas olha, firmemente, que em 2022 ganhemos as eleições e o povo volte ao poder. Muito obrigado. Grande abraço, Fernando. Volte a ser feliz. Grande abraço. Volte a ser feliz. Grande abraço. Tchau, tchau. Pessoal, internautas, grande abraço. Essas milhares de pessoas aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Voltamos aí na próxima semana. Um abraço. Tchau, Fernando. Beijo para todos. Tchau, tchau.